Bom dia a todos. O Senhor lhes continue abençoando grandemente e les guarde e les ajude sempre a seguir adelante, e sempre lhes ajude a seguir adiante, recebendo a palavra, a mensagem e se preparando para a sua transformação. Porque para isso é que hoje estamos em pé diante do Filho do Homem, para ser preparados para receber aquilo do qual os da primeira era desejaram receber, os da segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima, e não receberam. E também ouvir o que vós ouvis, Cristo disse-lhe, e não ouviram. Coisas das quais não podia falar com detalhes, Paulo disse. E agora estamos falando com detalhes. Cada detalhinho, cada ponto, cada vírgula, cada escrito, cada linha grifada. Vejam o quão detalhoso, minucioso que Deus é. Nessa etapa tão importante, onde nos deixou todo o projeto. Nos deixou mostrado por onde iria a tubularia, a tubulação, por onde passaria os cabos elétricos nesses tubos, onde passaria também a tubulação de água, por onde a água ia passar. Deixou para nós todas as especificações para que com isso fosse formado em cada escolhido de Deus esse corpo eterno e glorificado, cada detalhe, para iniciar essa construção. Estamos aprendendo como armar, montar o corpo novo. Em outras palavras, o que não tem esse projeto não vai conseguir montar o seu corpo eterno e glorificado. Não vai conseguir levantá-lo. Mas disse que primeiro tinha que construir o lugar, e fomos obedientes, construímos o lugar. Mas observam que nem todos que contribuíram e trabalharam entraram na Arca de Noé. Aparentemente, seriam os que entrariam com Noé e sua família, os primeiros que entrassem. Ele vinha pregando que ia acontecer um dilúvio e ia inundar toda a terra. Bem, ele diz isso, mas aqui nunca choveu. Trabalharam, construiu a arca, um grande sinal frente ao nariz deles, porque muitos deles trabalharam, e no final não creram. E desses que trabalharam, disseram, vamos ficar por aqui perto. Pode ser que essa pregação que Noé vinha falando esteja certo. Agora, os que estavam rondando a arca, é como quando, eu não sei quantos brincaram assim com a cadeira, que fica dando volta em volta da cadeira e depois tira a cadeira e essa última pessoa já não. Eles estavam dando volta na arca e a porta estava de um lado e eles continuavam dando volta, mas chegou um momento que a porta foi fechada. Ou seja, que muitos estão rodando a parte de fora, rodando por fora, enquanto nós estamos comendo maná dentro, essa preparação. E chegará um momento que vai ser tirado a cadeira e já não vai conseguir mais, porque a porta vai ser fechada e depois não terá forma, porque uma vez que a porta esteja fechada, não tem volta, não tem forma de abrir novamente. É como quando o irmão me disse,
Quando a porta da dispensação da graça se cierra, quando a porta da dispensação da graça for fechada, será fechada. não é que se abriu o dia de Pentecostés. Não, é que no dia de Pentecoste foi aberta e depois fechou em 63 ou 74 e depois abriu novamente no 2000, depois fecha em 2018. Olha, se uma porta é fechada, e aí é onde entra a revelação. E aí é onde entra a revelação que muitos não entendem. Porque teriam então que haver negado. Porque então teriam que ter negado o que ele pregou no 2000 de que ia entrar uma etapa de batismo. Então foram hipócritas ali, porque se estava dizendo que a dispensação do reino estava aberta desde certo tempo e que já tinha entrado na dispensação do reino e era da pedra angular, então não poderiam crer no que ele estava falando naquela data, no 2000. Ou uma coisa ou a outra. Mas vejam como a revelação de Deus é tão perfeita que não falha. Ainda não tinha fechado a dispensação da graça. Estava sendo realizado um programa, uma obra, a qual chegaria um momento que seria fechada, e sim, foi fechada, naquela data onde terminou essa etapa de batismo e todas essas coisas. Porque no livro Os Selos ele fala que até que entrasse o último escolhido e fosse batizado, ele escreve no livro Os Selos, batizado. Aí fechou a etapa da dispensação da graça e se entra em uma nova era, em uma nova dispensação. Agora, isso era o que ele estava trazendo nessas boas novas ao povo. O que seria essa dispensação e como estaria sendo realizada essa dispensação, que estaria trazendo a fé do rapto aos escolhidos de Deus em uma grande capa catedral. Vinha dizendo o tempo todo. E todos pensavam que era de certa forma. Pensavam, bom, ele disse que foi convidado para pregar as pragas, taças ali. Em várias mensagens, ele disse que aí estarão os ministérios de Moisés e Elias e tudo, e todos focavam a vista nele. Mas o escolhido de Deus é o que sabe e entende a forma provida por Deus de era em era e de dispensação em dispensação. Quando veem que o mensageiro se vai, o primeiro que vem à mente é, e agora? E agora, para onde vamos? Bem, será que voltará? Porque é o mesmo pensamento que tiveram todos os das eras, até mesmo os do irmão Branham, até hoje ainda pensam isso. Pensam que ele vai regressar para terminar a obra. E não sabem que é o ministério, é o Espírito Santo que estava nele, que falava dessa forma. Percorreremos esse caminho uma vez mais. Virei novamente. Percorrerei esse caminho ministerial e ficam com a letra, mas por trás disso tem uma grande revelação. Depois os dias passam, mas espera aí. Então Deus vai abrindo o quadro, tem que ter algo. E fica tudo como em suspenso. E aí é onde o irmão Branham fala, nessa página do selo, que fala que uma meia hora, se a pessoa estiver se divertindo, passa rápido. Mas quando está entre a vida e a morte, diz que é um milênio. Veja, uma meia hora. A meia hora de silêncio. Aparentemente, para muitos não está acontecendo nada. Mas para outros está acontecendo o maior, o mais glorioso, o que estávamos esperando. Na página 465, agora observa, a abertura desse selo foi tão tremenda que até o próprio céu foi silenciado por esse tempo. Pelo tempo de meia hora.
Agora, é tremendo. O que é? Não houve nada que se movesse por esse tempo. Uma meia hora pode ser que não seja muito tempo se você estiver se divertindo, mas estando em suspenso entre a vida e a morte, pode ser como um milênio. Isso foi tão grande que nem o próprio Jesus falou disto, e nenhum dos demais também não falou. E ele também disse, eu não sei, ou eu não direi quando virei, senão que virei. Algo assim ele usa essa palavra. Ou eu não direi quando virei, mas virei, algo assim. Agora, vejam que nesse tempo é onde Deus está cumprindo o que ele tinha dito e tinha trazido. E o reverendo William Branham tinha precursado do que seria, o que seria a vinda do Senhor à sua igreja e o que Deus estaria trazendo. Página 117 dos selos. Agora, não trovejaram em vão, recordam a gotinha de tinta? Tudo tem um propósito e uma causa. Observa que o Criador pronunciou essas coisas e João ouviu essa voz e foi ver. Mas agora o Cordeiro está mostrando a João em uma forma simbólica o que deve escrever para a igreja, o que ele quer que a igreja saiba. Por exemplo, ele diria, não digas completamente o que é isso. Não vá dizer isso é assim, isso é o que está sob o sétimo selo. Não digas assim. Porque se eu te disser isso, então todo o plano através das eras se perderia. Mas bem, isso é um segredo. Ele simplesmente quer, como por exemplo, sua vinda. Ele disse, agora ninguém saberá quando venho, simplesmente virei. Isso é tudo. Não é meu negócio saber quando, somente corresponde a mim estar preparado. Viram? Por quê? Porque se não estiver preparado, porque depois não podem pôr a culpa no irmão William, porque ele disse, esquadrinhe as mensagens do irmão Branham, tenha os livros de citas, selos e eras e todos esses livros. Qualquer um poderá dizer, está nos mandando para trás. É o precursor. Consequentemente, a gente tem que se regar do que o precursor disse para que quando o precursado vier não passe despercebido. Mas estavam focando a alguém que não é aquele que o irmão Branham estava precursado. Isso é tudo. Estavam pondo o olhar no personagem de carne e osso errado. Mesmo que o ministério e tudo que estava funcionando ali era. Porque Deus é um. É o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas é Deus em morfe, mudando de máscara o tempo todo. E ele dizia, procurem, esquadrinhem, tenham todos esses temas à disposição do povo. Miguel disse também, isso está aí na introdução. Ele disse a Miguel também que ele e os ministros e todos, ele estava alertando que estivesse bem alimentado, bem regado, com tudo, porque isso seria tão simples que quando Deus estivesse cumprindo tudo isso, muitos iam dizer, não pode ser isso. Agora, não é para todos, mas para aqueles predestinados, escolhidos de Deus, atributo de Deus, que saíram dele. Consequentemente, se a pessoa não saiu dele, não vai entender. Não vai entender, não vai conhecer o mistério de sua vinda. Porque as ovelhas de Deus ouvem e reconhecem a voz de seu pastor. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Em seguida diz, esse é meu Pai Celestial que está me falando agora. Como está fazendo? Não é questão minha, não é assunto meu. O assunto meu é recebê-lo.
O assunto de Moisés ali na sarça era obedecer a essa voz que saía disto ali, que estava queimando. Não era uma questão de dizer como lhe apareceu, ou desde onde estava lhe falando. Ou melhor, não se via bonito essa sarça ali queimando em chamas, mas era a voz de Deus. A ele lhe agradou ir ali e falar do meio dessa sarça, que com certeza não se via muito bem, mas era a voz de Deus. E ele tinha que tirar seus calçados, porque a presença de Deus estava ali. Agora vejam como tudo isso corresponde a esse tempo final, onde por meio dessa manifestação que Deus prometeu, que realizaria essa obra de reclamação, na qual vocês vejam ontem. Ontem foi um dia muito importante, onde Deus abriu para nós até certo lugar, todo esse quadro ali, e em uma parte ele disse, cura por reclamação. Como ele vem em sua obra de reclamação, vem reclamando, vem curando, também vem curando. Essa é a cura total da igreja noiva, pela qual ele veio. Ele se levantará com cura em suas asas. Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias. Por isso, esse amor do povo para Deus e sua obra que ele está realizando nesse tempo final. Por isso ali ele disse, vejam como se move a ressurreição. Eu não sei se aí é onde diz, apaixone por ele. Esse é o amor divino que ele disse a Pedro, me amas? Aí é onde ele estava pedindo esse amor. Aí é onde ele estava pedindo esse amor de Pedro para ele, o amor ágape. Agora vocês vejam como a 96, parágrafo 12 do livro de Citas. Agora está escrito, muitas vezes está escrito entre linhas. Quando obtivermos nossa grande carpa levantada, erguida em algum lugar, já está levantada, já está erguida. O que correspondia às pessoas é o que está acontecendo aí agora. O que está acontecendo aí agora. Vamos estar atentos. O chamou dentre a sarça e ele foi ver. E isso é o que o povo tinha que fazer. Ele está falando em uma grande carpa catedral. Está chamando a mim. Vou ir ver. Isso é o que tem que ser todo hijo e hija de Deus. Isso é o que todo filho e filha de Deus tem que fazer. Em alguma parte tomaremos muito tempo para em alguma parte e tomaremos bastante tempo para falar dessas coisas que estão entre linhas. Como ele amava estar aqui. Como ele amava estar aqui. E pregar. Nele foi mostrado o desejo do Espírito Santo de se esvaziar em seu povo. Nele estava o desejo de estar conosco aqui, falando. Nele estava o desejo de estar essa manhã aqui com vocês, falando. Era a forma que Deus sempre fez de era em era e de dispensação em dispensação com seu povo. Eles falaram assim, ele gosta de conversar. Agora diz, tomaremos bastante tempo para falar dessas coisas que estão entre linhas. Vigiem a ressurreição. Como se move ali?
tão formoso. Somente namore ele, apaixone por ele, e ele se revelará a você. Como? Primeiro diz, namora de mim, apaixona por mim, e então eu vou te revelar, vou te mostrar coisas ocultas, diz. É em Jeremias? Jeremias 31, creio que é. Aí é que diz, as coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas a nós. Mas tem outro que diz, clama a mim e eu te responderei. Te ensinarei coisas grandes e ocultas. Jeremias 33. Jeremias 33. A outra era outra cita. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, que esse mistério do sétimo selo não era conhecido, mas vejam onde é que Deus ia dar a conhecer esse mistério do sétimo selo, esse mistério da segunda vinda do Senhor. Em um lugar ele fala disto, deste mistério. Vamos ver, eu tinha um extrato aqui, que ele fala, miren, esto es de los libros de la visão da carpa. Esse é do livro da visão da capa, na mensagem A Restauração de Todas as Coisas, 11 de outubro de 2015, aqui em Porto Rico. Na página 242 e 243 do tomo 3, desse livro da visão da grande carpa catedral. Disse o reverendo William Branham, na página 30 do livro das Eras, que assim como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, isso foi por meio de Pedro, de São Pedro, na casa de Cornélio, um romano gentil, e São Paulo na Ásia Menor aos gentios. Assim os gentios levarão de regresso aos judeus e o rapto sucederá. É um mistério que ainda não foi aberto ao público. A vinda do Filho do Homem com seus anjos, porque isso será aberto no cumprimento da visão da capa. Ou seja, todo aquele que disser, eu já entendo isso, eu conheço isso, isso não é verdade, porque ele está dizendo que isso é na capa que seria aberto. Onde serão abertos os mistérios que os sete trovões contêm, e falarão à sua igreja. E se os sete trovões vão falar, tem que ter uma voz. Ou seja, a voz de Cristo falará em uma forma consecutiva à sua igreja na etapa da era da pedra angular. Olha, mas isso não tinha acontecido antes. Onde os trovões emitem suas vozes é em uma grande capa catedral. Aí Deus estava mostrando o que não tinha falado em 74, 77, 80, 85 e tudo. Aqui está falando aqui e dando mais luz, porque senão, se ele chegasse a falar todas essas coisas lá, naquele tempo, muitos teriam se levantado contra, e esse tempo teria sido uma dor de cabeça com um montão de lugares que estariam preparando para isso, e o povo teria desviado a atenção, e toda a força, as orações e tudo, seriam distribuídas, divididas, porque todo mundo gostaria de levantar uma capa para que os trovões fossem falados aí. Mas ele guardou e deixou para o final. Deixou para quando o povo de Deus ia estar em uma etapa que ia necessitar disto. Diz, e isso serão os sete trovões emitindo suas vozes, porque é a voz de Cristo clamando, como quando o leão runge, e sete trovões emitindo suas vozes e revelando à sua igreja todo o mistério do sétimo selo, todo o mistério da segunda vinda de Cristo, a sua igreja com seus anjos, para nos dar a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Tão simples assim.
Como ele usava tanto essa palavra, tão simples assim. Tão simples como isso, é como Deus está cumprindo, que é tão simples que eu creio que você poderia dizer ao irmão William, irmão, eu acredito que isso não reúne a simplicidade, isso não demonstra a simplicidade, poderia ter repetido simples, 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 e talvez isso teria ajudado mais, me ajudou, mas falando assim em um termo que verdadeiramente era simples. Mas para poder compreender plenamente tem um tempo, e isso será no tempo do cumprimento da visão da capa, onde o anjo do pacto, Cristo na coluna de fogo, estará presente. Vejam o que está presente no meio do povo, trazendo à sua igreja essa fé do rápido. É a coluna de fogo. Muitos querem vê-la. Rondando ou voando. Mas se está em carne humana, para que tem que estar procurando para cima? Porque Deus sempre trabalha por meio de seus instrumentos. E se moverá a um pequeno quarto, e aí realizará um trabalho que está prometido para o último dia no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, que será para a restauração, a nossa restauração à vida eterna, para o que nos dará fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Para isso é que... Agora vejam como já vai, as coisas já vão funcionando. Todos somos um só corpo. Naquele dia o Senhor será um e um seu nome. Vejam como Ele estaria nos revelando todas essas coisas. E seria a coluna de fogo, o pilar de fogo, que guiou o povo hebreu. E depois esse anjo do pacto, essa coluna de fogo, nós a vemos manifestada em Jesus. O anjo esteve em todas as eras, o Espírito Santo. Vejam, levando o seu povo de era em era, mas chegaria um momento que ele disse que esse Espírito Santo que temos se encarnaria e que nessa última manifestação é onde Deus o coroaria como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ou seja, o povo. É o povo, porque ele disse, então lhe coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque isso é em sua obra de reclamação que ele vem nessa manifestação final, a qual estaria mostrando o seu nome. Esse mistério do nome já tem estado sendo aberto, e como ele vai nos levando pelas Escrituras para ver e crer, tornar parte de você e receber todas as bênçãos contidas aí. Mas vejam que isso é algo que quando ele desceu e escutou tudo o que estava acontecendo ali, em uma mensagem ele disse, pode ter visto ou escutado. Disse, isso terei que guardar comigo o restante da minha vida. Onde foi que ele ouviu e obteve essa revelação? Foi aí. Aí onde o escolhido de Deus está recebendo a revelação dos trovões, no coração, no pequeno quartinho ali. Isso é para você. Não é para estar falando publicamente. É uma revelação individual. Porque o que está dentro do lugar santíssimo é o que vê as coisas que tem aí. Os que não estão dentro não podem ver. Assim aconteceu no lugar santo.
Quem está dentro do lugar santo vê as coisas que está aí. Mas para ver as coisas do lugar santíssimo, tinha que atravessar um véu. E se não atravessa o véu, se entrar pela janela, e uma vez dessa, você vai querer entrar pela janela e vai machucar o dedo. Tem que saber por onde entrar, porque tem que ser pela porta, e é pela porta. E assim que o povo entrou na porta, pela porta da primeira vinda do Senhor, Jesus, em sua obra de redenção, assim também, nesse tempo final, para entrar a nova dispensação, a dispensação do reino, requer entrar pela porta. Por essa porta é que temos entrado e já estamos desfrutando tudo que tem aí dentro, no lugar santíssimo do templo espiritual. Até seu nome e todas as coisas correspondentes aí, o ministério, vimos tudo e temos estado amadurecendo nesse nível tão e tão alto, no qual essa fé que o nosso irmão Branham esteve mostrando ali, e nosso irmão William esteve citando, chegará a esse nível tão alto que recordam que já fazem vários meses, talvez 1 ano ou 2, que viemos falando que Deus permita que um povo também esteja a esse nível antes da transformação. Se lembram que muitas vezes nós falávamos e vamos para isso, porque esses momentos serão tão grandes, os quais estaremos desfrutando, nos quais estaremos desfrutando do que já tínhamos recebido, que é esse tempo, que é a etapa mais importante e maior e mais gloriosa, que é receber a fé do rapto, que é receber o conteúdo dos trovões. Ao que? Temos sido obedientes à voz do anjo e estamos na grande capa catedral. Estamos escutando a voz de Deus na forma provida por Deus. E estamos sendo preparados para essa etapa onde a fé estará tão alta que ele disse que esse instrumento ali, que estará realizando tudo isso nessa etapa, já nessa etapa, porque antes, veja, Deus o estará usando e continuará usando para trazer a mensagem, a palavra, a fé do rapto, que é a mensagem das boas novas que esse arcanjo, poderoso arcanjo, esteve trazendo. E o cumprimento de tudo isso é a realização, a presença desse que eles estiveram falando. A mensagem e o mensageiro é o mesmo. Consequentemente, tudo o que está sendo trazido, tudo que se está trazendo, é o que estava entre linhas. O que não foi falado, não foi revelado. É como, eu não recordo quem me escreveu, quem me escreveu e disse, tudo isso estava aí e não falou dessa forma. Porque não era o tempo. E o tempo era hoje. Agora, com isso, já nessa etapa, quando já se vê pessoas entrando e saindo curadas, diz que as pessoas não vão necessitar ter fé. Com a fé dessa pessoa, aí será suficiente. E internacionalmente também. Mas, e onde a noiva está? Onde estão esses que ele veio preparando? Ou seja, que serão de grande bênção nessa etapa, porque a fé estará neles também. Isso é o que eu pedi ao Senhor.
que tenha filhos e filhas de Deus nesse tempo final, escolhidos de Deus, com essa fé tão alta, que também sejam de grande ajuda nessa terceira etapa, nessa parte da terceira etapa, e que coloquem em prática tudo o que aprenderam e receberam nesse ensinamento sobre carpa. Porque esse é o poderoso exército ao qual será unido esse outro exército que vem da sexta dimensão. Lembrem que no livro das eras ele disse que os céus foram esvaziados pelo período espaço de meia hora. Vejam algo aí. Nesse espaço de meia hora, está sendo dado a conhecer, revelando a fé do rapto. Mas tem um tempo que os que serão transformados sem ver morte, a sexta dimensão estará sendo esvaziada. Essas teofanias e estarão se encarnando. Por isso, quando ocorra a ressurreição, essas pessoas os poderão ver. Vejam como se cumpre essa escritura. E depois, a ressurreição. Os céus foram esvaziados, não ficou nenhum ali. Somente aqueles que passaram a prova, o juízo ali, porque recordam, se saírem bem, virão. E se não, diz que ficarão lá. E isso veremos como é que tudo isso será realizado, será feito. Mas vejam como essa parte ali, de que Deus estará permitindo essas teofanias descer, essa representação que temos lá, em cada escolhido de Deus. Eras, página 304. E Jesus vem do céu com milhões de seus santos, e a Bíblia diz que os céus foram esvaziados por meia hora. Então, onde está essa grande pessoa, Deus? Vem? Com certeza ele está em Cristo, e ao vencer por meio do Espírito Santo como ele venceu, nos assentaremos com ele ao ele tomar o trono terreno de Davi, para assentarmos e governar com ele assim como ele fez lá em cima. Amém? Com poder e autoridade sobre toda a terra, e a terra está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, que sejam manifestados os filhos de Deus. Veja como ele termina falando isso aí. Isso tudo é o que Deus está fazendo hoje, está realizando hoje. Por isso tudo vai se mover de certa forma, que já para esse tempo da ressurreição, que estará também sendo realizado, estará cumprindo esse aperto simultaneamente, que diz que se apertará, cada vez ficará mais forte. E o que ainda não esteja preparado ou endireitado, pode crer que aí vai se endireitar. Sempre terá o último. Alguém poderá dizer, garoto, por que você não se preparou antes? Porque ele não pode ir à ceia das bodas do Cordeiro até que esse último esteja preparado. Agora vejam, tudo vai acontecer de uma maneira progressiva. Uns primeiros, tomara que todo o povo seja ao mesmo tempo, mas com a fé de vários, que estará alta, que vá sendo regado, que vá regando e siga sendo de ajuda aos demais.
Ele dirá, mas como você fez isso? Olha, aonde isso está? Tudo será escriturístico. Leia aqui, leia ali. Olha, isso eu vi. E nós não passamos o tempo assim no meio do povo. Recordam que estamos aí dentro. E falamos assim, olha, veja isso aqui, veja isso ali por lá. Caladinhos. E tudo isso, cada um continuará sendo de ajuda para os demais, mesmo que sabemos que é individual. Mas vamos em um mesmo caminho, para uma mesma meta, e consequentemente vamos saber do que estamos falando. Que Deus ajude a todos nós e que isso seja uma realidade nesse tempo final em cada um de vocês, e que Deus opere essa fé e aumente a esse nível que esse instrumento também terá nessa etapa final, porque ele vai aumentando cada vez mais e mais, vai nos revelando esse mistério, vai nos revelando essa fé do rapto, que aqui aumenta essa fé do escolhido de Deus, essa fé perfeita. Ou seja, que todos chegaremos a essa etapa que todos seremos como Ele. Que Deus os abençoe e os guarde e adiante nessa preparação, nessa etapa de preparação na qual estamos escutando tudo o que foi prometido que Deus estaria fazendo no meio da sua igreja em uma grande capa catedral. Temos sido obedientes, temos sido bons alunos e não saímos da sala. Temos estado dentro da sala, já a ponto de fazer o exame, onde eu não sei se vocês estiveram nessa sala que o professor gosta de fechar a porta para que não passe alguém e distraia os alunos. Essa porta em breve o mestre ou o professor fechará. E os que foram ao banheiro ou foram comprar alguma coisa, quando voltar, mas abre para mim, abra, e até vai chamar a pessoa pelo nome, porque é o porteiro, e está muito bem que conhecem seu nome, mas não com essa revelação que tem os que estão aí. Chamarão pelo nome e não vão perceber muitas coisas. Agora, quando tocarem a porta, já estará fechada e não haverá forma de que o professor vá e lhe abra. Já começou e já está na contagem regressiva para que façam esse exame, e já no final, pelo menos eu estive em uma sala que o professor dizia, bom, o tempo está acabando, e segue 10, 9, 8, e a gente apressa, e a gente espera um pouquinho, me dá mais um tempinho, 5, 4, 0, e nos vamos. Tudo isso, veja como Deus mostra tudo isso, assim também. E já estamos nesse tempo que, de um momento a outro, essa porta da dispensação do reino será fechada. E já começará uma nova etapa dentro dessa dispensação. Quando diz será fechada, é para os que estarão entrando para receber as promessas correspondentes aí. E pelo outro lado, essa dispensação é aberta para que os filhos de Deus entrem a fazer parte desta dispensação. Ou seja, são vários ângulos fechados para aqueles que já não têm oportunidade. Mas estará aberta para todos os escolhidos de Deus que estão aí e estão sendo preparados para receber as bênçãos contidas aí nessa nova dispensação. Bem, que Deus os abençoe e os guarde e passem todo um dia feliz, um dia cheio de bênçãos,
e que nesse dia de hoje saiam desse lugar com novas forças, novos ânimos, sempre avivados, como sempre, nesse avivamento que Deus trouxe, no qual contém os trovões. Os trovões trazem o avivamento. Esse é o verdadeiro avivamento. Esse é o verdadeiro avivamento que a igreja noiva necessitava. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. E o tema... Tanto tema porque a gente vai por todo lugar. Que começamos a falar da forma provida por Deus para realizar todo o seu programa. E vimos ali também a coluna de fogo que o reverendo William Branham viu. Esse anjo mostrando tudo que a coluna de fogo estava realizando ali com essa pessoa. Não era algo que ele estava realizando, mas era outro o que estava realizando esse trabalho. A coluna de fogo realizando esse trabalho com essa outra pessoa. E como ele dizia ali, que se tinha um nome, tem que ser de alguém. Consequentemente, esse alguém era a pessoa que Deus estava usando nesse tempo. E ele viu tudo, ele vê tudo e vê até a forma que estava sendo feito, porque ele disse que estava falando a alguém, ele sabia. Ele sabia como a revelação vinha a ele. Ele sabia como fazer as coisas, das quais o anjo falava isso e ele fazia. Portanto, quando ele olhou ali, ele viu ali a forma onde a coluna de fogo, o pilar de fogo, de onde esse anjo saía, o qual lhe aparecia, mas ali vê uma diferença. Ali vê uma diferença. Tem uma diferença entre o anjo, está comigo aqui, e a luz está falando a alguém, mas não entendo isso. Porque essa coluna de fogo, esse pilar de fogo, vejam, que ele vê, recordam que ele está vendo tudo nessa visão. Porque quando isso vem a se cumprir na terra, então é uma forma comum, onde a coluna de fogo já desceu a esse quartinho, nesse instrumento, e está trabalhando no meio da sua igreja, e já realizando essa obra correspondente à terceira etapa. Veja, procurando o tema e já continuamos falando. Agora, mas vamos colocar todo esse ensinamento, ou o ensinamento baixo carpa, sob carpa, na terceira etapa. Por aí poderemos colocar. Ao redor disto iremos vendo, mas por aí. Assim que sigamos recebendo todo esse ensinamento até nossa transformação. Que Deus os abençoe e os guarde a todos.